foi assim? Olá, aqui é Célia Ribeiro e hoje eu vou te apresentar uma forma de revolucionar como você se comunica. Revolucionar. E para que eu quero revolucionar a minha comunicação? Para atrair clientes, para trazer conversas mais profundas. A primeira coisa bem importante é que o feedback eficaz vem da comunicação assertiva. Um conversa com o outro. E através de um feedback eficaz, você pode sim fazer diferença no seu dia a dia. Você pode perceber a importância desse assunto quando você ouve uma notícia e não entende. Quando você ouve uma solicitação do seu chefe, para você não fica claro o que ele quer de verdade. A gente fica pensando, será que ele quer A ou quer B? Quando vem essa pergunta através de uma comunicação, é porque a pessoa não conseguiu ser assertiva. Às vezes ela perde muito tempo explicando por que ela está pedindo isso, ao invés de pedir. Muitas vezes essa explicação está ali com uma tentativa de criar aliados, de não causar medo, pânico ou aversão àquela tarefa, àquela solicitação. Mas o que acontece? Essa explicação, esse motivo pelo qual a pessoa mostra ali o que ela quer, não deixa claro o que ela de fato quer. Então, uma coisa é eu pedir para você refazer o projeto A. Outra coisa é eu chegar e falar, olha, eu não quero que você fique chateado, porque às vezes no nosso trabalho precisamos refazer as coisas e também não refazer pode prejudicar o andamento do trabalho. Percebe? Que eu não estou falando o que eu quero, estou falando o motivo que me leva a pedir isso. Ou estou tentando ficar de boa com você. Às vezes, quando a gente é sincero e direto, a gente não fica tão de boa com todo mundo. Mas, se eu conseguir dar um feedback claro para a pessoa, ou se eu conseguir ser assertivo na solicitação de uma tarefa, a pessoa não vai ter dúvida do que é necessário fazer. Quando eu dou muitas explicações, eu posso criar um número muito grande de focos para essa conversa. E a pessoa sai da conversa sem saber o que ela precisa fazer. É por aí que nós vamos caminhar. Você quer se aprofundar nesses conceitos de feedback, comunicação assertiva, para que as resoluções de conflitos sejam cada vez melhores no seu dia a dia? Então vem para a mentoria Comunicação Assertiva. Aqui nós vamos trabalhar juntos com um grupo de forma online, em que você vai trazer sim as suas questões, as suas necessidades, as suas dificuldades e as suas experiências também. Porque o processo de mentoria ele é muito rico porque cada um traz a sua experiência, a sua forma de ver cada conteúdo. Eu trago alguns conteúdos, mas o mais importante é focar naquilo que você precisa. Tem pessoas que focam mais nos vídeos, para o dia a dia, para o trabalho, para a empresa. Outras pessoas focam em palestras, que é uma demanda crescente do mercado. O mercado de palestras tem crescido muito e as empresas precisam cada vez mais. E também de olhar ao seu redor. Muitas vezes a comunicação não acontece, não é porque eu não quero, não é porque eu não tenho boa vontade. Porque a comunicação assertiva, o feedback, não é um caráter da pessoa, e sim é uma habilidade que pode ser desenvolvida. As habilidades sociais são fundamentais para os dias que a gente está vivendo. Esse medo de ser substituído pela IA, esse medo de que os robôs tirem o nosso trabalho, tem coisas que só o humano pode fazer por outro humano. A forma como nos comunicamos pode ser o divisor de águas entre um conflito e uma solução. Pode ser o divisor de águas entre um relacionamento bem-sucedido e um relacionamento onde a briga impera todo dia, onde não fica claro aquilo que você faz, onde não fica claro aquilo que você quer. E tanto em casa como no trabalho, é muito comum pessoas se desanimarem, pessoas desistirem e até mesmo criarem uma confusão danada, porque uma palavra foi colocada no lugar errado. Sabe como refazer isso, reorganizar a forma que você se comunica? Vamos olhar para isso com cuidado, com atenção e querendo melhorar. Não é uma fórmula mágica, não. Isso é impossível, tá? Tem gente que até oferece, mas não tem. O que pode é a gente pensar em técnicas
em práticas, em consciência. Se você tem consciência do que você faz, você pode transformar. A questão é que a gente às vezes só tá falando e não tem consciência nenhuma. É isso que dá para ser ajustado, sim. Então, retomando, a ideia aqui é conectar sempre comunicação assertiva com feedback eficaz. Quando você é assertivo, você tende a sempre dar feedbacks claros, precisos, sem atacar ninguém. E quando você tem essa assertividade já trabalhada, porque isso não cai do céu, ninguém nasce assim, a gente precisa trabalhar, desenvolver. Você vai também conseguir ouvir os feedbacks sem entrar na defensiva e sem deixar tudo ir para a emoção. Vamos pensar aqui em mais um exemplo. Você precisa dar um feedback sobre um relatório para uma colega. Talvez essa colega seja um pouco difícil e não tem habilidades já desenvolvidas para receber feedback. Busque olhar para aquilo que você quer dizer, onde pode melhorar pontualmente. Não fale coisas genéricas. Fale, olha, aqui nessa linha desse relatório, essa frase dificultou o entendimento. Por quê? Explique o porquê. Assim a pessoa vai olhar para aquela frase e vai focar naquela frase. Um feedback bem feito ajuda a pessoa a crescer e não a ficar na defensiva, tentando negar tudo que você está falando. Um feedback eficaz é aquele que traz luz a algum aspecto. Como eu já falei e repito, não é sobre a pessoa toda. É sobre aquele aspecto específico, naquela atividade específica. Por exemplo, uma pessoa pode ser muito desenvolta com números, com tabelas, e faz isso com rapidez, com eficiência, de forma responsável e assertiva. Já quando ela vai comunicar esses dados, talvez ela tenha dificuldade e se enrole para falar. Então, eu posso pontuá-la, dar um feedback falando, olha, seu trabalho é excelente, as planilhas que você fez são incríveis, nossa, tudo tão certinho, tão organizado, você bate o olho e consegue perceber. No entanto, eu gostaria que você focasse a partir de agora também na comunicação dessas tabelas, porque você faz cada tabela, cada trabalho com muita clareza e rapidez, mas na hora de comunicar você se enrola um pouco. Vamos pensar como a gente pode fazer diferente? Você vai poder comunicar para as pessoas esse trabalho tão bem feito que eu vejo aqui em cada tabela dessa. Percebe como eu posso sim pontuar o que pode melhorar, sem esquecer o que já está bom, o que está bem feito? Esse feedback tende a ser muito assertivo, tende a trazer a pessoa para perto de você, porque ela vai falar assim, tá bom, então eu preciso melhorar na minha comunicação. Qual ponto que você acha que eu devo começar? Se você for dessa área, você vai conseguir ajudá-la a dar o primeiro passo. Se você não for, você chama alguém que pode ajudar mais. Mas para que a pessoa se sinta confortável e consiga olhar para que passo ela tem que dar. Porque se eu falar, você sempre se comunica mal. Primeiro tem o sempre é muito tempo. Então a gente tira esse tipo de argumento, sempre não. Eu percebi que na reunião tal, na hora de você explicar a sua tabela, que estava super bem feita, super bem elaborada, você não trouxe o que estava ali na própria tabela. Então esse medo de repente, colocar uma fala mais rebuscada, um tom mais rebuscado, te complica. Então pode buscar falar de forma mais simples. Vamos explicar uma tabela como a gente explica para crianças. Talvez isso deixe a pessoa mais confortável. Mas cada caso vai precisar de um tipo de feedback. Mas preste atenção para que você consiga valorizar o que ela já traz de bom e sim pedir a melhoria naquilo que ainda demanda um pouquinho mais de atenção. E agora a gente pode pensar também como receber um feedback. Perceba se tem esses elementos que eu já trouxe aqui. Está localizado no tempo, mostra o comportamento específico e qual o desfecho que esse comportamento trouxe, o que aconteceu. Se estiver ouvindo um feedback, minha indicação aqui é que você ouça até o final. Peça para repetir se você não entendeu alguma coisa, anote para você olhar e refletir. E assim você consegue bater com a realidade e consegue dar uma resposta para a pessoa. E, gente, feedback não é para a gente se defender, é para a gente perceber, decidir e agir. Então, no momento que você recebe o feedback, você pode fazer uma dessas coisas?
Se não puder naquele momento, você pode falar, olha, eu vou refletir sobre isso que você me trouxe e depois te retorno. Às vezes a nossa emoção vai falar mais alto. A gente pode ficar vermelho, pode suar, pode ter vários tipos de reação física, porque sim, a emoção se dá no corpo. Mas se eu não posso responder naquele momento, minha voz embargou, eu fiquei nervosa, eu peço um momento, vou tomar uma água e aí trago a resposta. Mas tente deixar a emoção um pouquinho mais afastada, tente racionalizar naquele momento. Vai te ajudar bastante a saber como responder. Hoje falamos um pouco de comunicação assertiva e feedback eficaz. Gostou desse assunto? Quer saber mais sobre ele? Escreve aqui para mim que eu vou ter maior alegria em aprofundar cada vez mais esse assunto. Quer saber mais? Quer saber da mentoria? Quer fazer uma reunião estratégica comigo para você entender em quais locais você precisa trabalhar mais? Vem, escreve aqui embaixo, eu quero, que nós vamos conversar. Se gostou do vídeo, clica ali no curtir, compartilha com seus amigos, com os inimigos também, e aperte o sininho, que todo conteúdo novo que chegar você vai receber. Até mais, tchau, tchau.